A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Tudo bem? Espero que sim. Amém. Irmãos, vamos continuar esta série de sermões sobre o fruto do Espírito. Nós vamos ler então Gálatas 5, versos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Santo Espírito, me ajuda, por favor, Senhor. Tem um lema aqui na nossa igreja, né? Depois que a gente lê o texto, o que a gente faz? Deixa as escrituras abertas. A gente vai andar em outros textos com a graça do Senhor. Todos acharam? Podemos ler? Então vamos ler, depois oramos ao Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai Celestial, nosso Criador, nosso sustentador e nosso Redentor, nós estamos diante do Senhor, pelos méritos de Jesus, queremos te agradecer por estarmos aqui, cultuando a Ti, adorando a Ti, e por podermos agora abrir as Escrituras e poder ouvir a Sua palavra, Pai. Poder ler a Sua palavra, ouvir a exposição da Sua palavra. Pai, nós pedimos graça. Pedimos o Teu auxílio através do Espírito Santo, dando sabedoria e entendimento espiritual, para que todos nós possamos compreender a Sua palavra. E pedimos o poder do Espírito, aplicando a Sua palavra em nosso coração, transformando a nossa vida e nos fazendo cada dia mais parecidos com Jesus, Pai, nosso Senhor. Peço ao Senhor que o Senhor me conceda toda a graça necessária, por meio do Teu Espírito, para ser fiel a Ti e edificar os meus irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos continuar então. Nós estamos vendo aqui, nesta série de mensagens, uma doutrina muito importante na vida cristã. Nós estamos aprendendo a doutrina da obra santificadora do Espírito Santo na vida dos crentes que foram justificados pela graça, mediante a fé em Cristo. Nós viemos a Cristo por meio do chamado eficaz, o Espírito Santo nos regenerou, nos deu uma nova natureza, nos uniu a Jesus, nos dando arrependimento e fé. E a partir desse momento, o Espírito Santo começou a trabalhar em cada cristão aquilo que nós chamamos na teologia de santificação, que é capacitar o crente a mortificar o pecado na sua vida diária e também capacitar o crente a se revestir do novo homem, que Paulo descreve em Efésios e em Colossenses. As virtudes do caráter de Cristo sendo formadas em nós. Então nós resumimos sempre aqui, e eu repito mais uma vez nessa noite, que a santificação é a obra do Espírito Santo em nos conformar com a imagem de Cristo. É uma obra contínua, progressiva, há um crescimento, há uma maturidade na vida do cristão, mas ela não será completada nesta vida. Mas há um crescimento. E durante esse processo, o Espírito Santo, de nos conformar com a pessoa de Cristo, ele produz em nós o fruto dele, o fruto do Espírito. Nós vimos aqui no verso 22 que é o fruto do Espírito.
A terceira pessoa da Trindade, ela veio viver em você, se você é um cristão. Então, a vida de Deus na alma do homem, produzindo o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor. Até que, naquele dia, ou quando nós partirmos e o nosso espírito for aperfeiçoado, ou ele voltar e nós sermos glorificados com ele, aí sim nós seremos, no mais pleno sentido da palavra, santos e perfeitos como ele. Então nós temos caminhado nessa doutrina e aprendido até aqui alguns aspectos do fruto do Espírito. Nós já vimos aqui sobre o amor, vimos sobre a alegria, vimos sobre a paz. Semana passada nós vimos 2 características do fruto do Espírito. Nós vimos o que significa a longanimidade cristã, como nós devemos cultivá-la, e nós vimos também sobre a benignidade cristã, o que ela significa, como nós devemos cultivá-la e colocar em prática na nossa vida diária para a glória do nosso Deus. No sermão de hoje nós vamos ver mais 2 características do fruto do Espírito. São as 2 próximas. Ou seja, nós vamos aprender mais sobre a bondade cristã e sobre a fidelidade cristã. Então, para isso, nós vamos olhar para alguns textos. Primeiro, eu dividi o sermão em 2 partes. Primeiro, nós vamos ver pela ordem do texto. A próxima característica é a bondade. Então, nós vamos ver sobre a bondade cristã, o significado dela, em 2 aspectos: integridade e depois a perseverança da pessoa que tem essa bondade em fazer o que é bom e o que é certo, mesmo que isso seja custoso e prejudicial a ele. E depois nós vamos ver, ainda sobre a bondade, como a bondade, a prática da bondade é essencial na vida cristã. Depois, uma segunda parte do sermão, nós vamos falar sobre a fidelidade. E aí nós vamos ver também 2 aspectos sobre a fidelidade. E nós vamos ver também a importância de cultivar e praticar essa virtude na nossa vida cristã. Ok? Então, é assim que nós vamos caminhar. Então, nós vamos começar pela bondade cristã. Primeiro, entendendo que um elemento fundamental da bondade cristã, eu estou dizendo bondade cristã porque ela é uma característica do fruto do Espírito produzida no cristão. Então, bondade cristã. E um elemento fundamental dela é a integridade. O cristão, ele é bondoso porque ele é íntegro. Isso significa que nele não há malícia, não há engano, ele é verdadeiro. Ele parece ser o que ele é, porque a bondade, ela começa no interior, no coração. Então, as obras que ele produz, ou que ele realiza, suas ações, suas palavras, o seu comportamento externo, ele é apenas um reflexo do que ele é internamente. E aí eu vou convidar os irmãos para abrirem lá, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 43. Nós vamos ver Jesus falando algo interessante aqui para os seus discípulos. Jesus está descrevendo aqui nesse texto, no capítulo 8 de Lucas, ou capítulo 6, desculpa, de Lucas, verso 43, ele é um paralelo com o Sermão do Monte que está lá em Mateus. E depois dele ter falado sobre amar os seus inimigos, não cometer juízo temerário contra as pessoas, e sobre perdoar as pessoas, ele diz assim no verso 43. Então o contexto ele estava falando sobre amar os inimigos, não
proferir juízo temerário contra as pessoas e sobre perdoar as pessoas. E aí ele diz o seguinte no versículo 43: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então o discípulo de Jesus, ele é íntegro, porque aquilo que ele fala, as ações, suas atitudes, o seu comportamento, é um reflexo do que ele é em seu interior. Ele tem um coração bondoso. Aqui é uma questão de Deus, através do Espírito Santo, produzindo em nós a própria bondade de Deus, comunicando a nós esse atributo que é a bondade de Deus, a partir da transformação do nosso interior. Jesus diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Então a questão da bondade cristã é uma questão de integridade, de inteireza. Não há malícia, não há engano, não há fingimento, não há dissimulação no cristão. Ele parece ser aquilo que ele é de fato. A bondade cristã está mais perto daquilo que Jesus falou, e o pastor já expôs aqui no Sermão do Monte, no capítulo 5, nas bem-aventuranças, quando ele disse: bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Então a questão da bondade cristã é uma questão de um coração que é puro, que é limpo, que não é dúbio, que não dissimula. Ele é íntegro, a inteireza de caráter, de bondade. O segundo elemento da bondade cristã é o compromisso de fazer o que é justo e o que é certo, mesmo que isso seja custoso e prejudicial. E isso nós podemos ver também na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 4. Mateus 4, é uma passagem bem conhecida, a tentação de Jesus. Jesus tinha acabado de ser batizado, ele é levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Nós vamos ver aqui esse texto, mas há outros textos narrados nos evangelhos em que Jesus é tentado ou as pessoas querem sugerir a ele para ele tomar um caminho mais fácil, menos custoso. Vamos ver como ele agiu. Diz aí no verso 1 do capítulo 4: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aqui está o diabo, tentando o nosso Senhor, tentando Jesus a tomar um caminho
diferente da vontade do Pai. Um caminho mais fácil. E nós vemos aqui, por 3 vezes, a resposta de Jesus. Firme, na pureza e na retidão de um coração íntegro em fazer aquilo que era certo e bom, porque era fazer a vontade do Pai. Nós vemos Jesus quando ele pergunta para os discípulos o que os homens estavam dizendo a respeito dele. E os discípulos falam, estão dizendo que você é Jeremias, algum dos profetas. E Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai. E depois Pedro tenta, de alguma maneira, dar a opção de Jesus não ir à cruz, não tomar o caminho custoso e que fisicamente lhe seria prejudicial. Pedro sugere a ele para tomar um caminho mais fácil. E o que é que Jesus faz? Jesus toma o caminho que ele tinha que tomar, porque Jesus era perfeitamente bom, íntegro. Jesus, Pedro diz, lá em Atos 10, 38, na casa de Cornélio, quando ele vai pregar o evangelho àquele centurião romano. Vocês bem sabem como ele andou por toda a Judéia, fazendo o bem a todos. Irmãos, não é só o caso de que Jesus foi generoso e fez o bem a todas as pessoas. Ele foi generoso e fez o bem a todas as pessoas. A questão é que Jesus sempre fez o que era bom e o que era certo. Mesmo quando estava sendo proposto a ele um caminho mais fácil, que lhe custasse menos e que lhe fosse menos prejudicial. Nós vemos ele agonizando no jardim do Getsemane, ao ver o cálice da santa ira de Deus que ele teria que tomar por causa dos nossos pecados como nosso substituto na cruz. Mas nem por isso ele procurou um caminho mais fácil. Ao orar ao Pai, se possível, se tem algum outro jeito, passa de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. A integridade e a bondade perfeita de sempre fazer o que é certo e o que é bom, a despeito do custo e do quanto isso seja prejudicial. Como é que nós temos sido na nossa vida diária? Quando nós estamos diante de uma circunstância em que sabemos que aquilo ali não é correto, tem alguma coisa que se apresenta diante de nós que não está de acordo com as Escrituras. Mas talvez você rejeitar aquilo para fazer o que é certo e o que é bom, pode lhe trazer um prejuízo ou pode lhe privar de algum ganho e algum benefício para você. Como é que você tem lidado quando isso acontece na sua vida? O que você tem escolhido? Qual a decisão que você tem tomado diante dessas questões práticas da vida? Você tem feito aquilo que é certo e reto e bom, a despeito de arcar com prejuízo, desprezo, ou você tem dito, só dessa vez eu vou fazer uma concessão? Temos sido íntegros nos nossos relacionamentos familiares, no trabalho, temos sido corretos, por exemplo, nos nossos relacionamentos com o Estado, quando nós temos que andar de acordo com as regras. Por exemplo, há muitos cristãos que têm problema e luta, todos nós temos nessa área, quando eles precisam caminhar direito com as suas contas
e caminhar direito com as informações na hora de fazerem os seus impostos de renda. Como é que nós temos lidado com isso? Nós temos tentado dar o jeitinho brasileiro ou nós temos tentado fazer dentro da legalidade porque nós sabemos que primeiro é o que Deus requer de nós na sua palavra em Romanos 13 e a despeito do custo, ou seja o que for, vamos fazer aquilo que é certo e bom, ou isso não tem muita importância na minha vida cristã? Irmãos, com Jesus não tem essa dubiedade. Ainda que tenha custo e prejuízo, o coração bom vai tirar do bom tesouro que há lá coisas boas. E nós somos chamados a sermos um povo zeloso, dedicado a boas obras. Certo? Pilatos também tentou facilitar para Jesus. Você sabe que eu tenho autoridade. Ou seja, eu posso facilitar para você. Estou fazendo aqui uma paráfrase. E você sair desse beco sem saída. Mas Jesus, nenhuma autoridade você tem que não foi te dada. Eu sei para onde eu tenho que ir. Jesus sempre escolheu fazer, vou repetir, o que era certo e bom, porque ele queria fazer a vontade do seu Pai. Era um coração puro. Era um coração íntegro. Bondade tem muito a ver com generosidade, mas também tem muito a ver com justiça, com retidão, com correção. Irmãos, é lamentável, eu não digo isso com alegria. Claro que nós aqui já falhamos em algum momento na caminhada, mesmo aqui, nessas coisas práticas que eu estou falando. Mas é para isso que nós aprendemos com as Escrituras. Se estamos errando, corrigimos a rota, nos arrependemos, confessamos diante do Senhor e a partir de agora, se você não sabia, passa a fazer o que é certo, passa a glorificar o Senhor. Quantas vezes eu me deparei na minha experiência de trabalho comercial, relacionamentos de trabalho, com pessoas que se diziam evangélicas, mas eram maus pagadores, não cumpriam prazo na prestação dos seus serviços, davam a palavra e não cumpriam com aquilo, e quando envolvia uma questão financeira, mesmo sabendo que a atitude estava errada, preferia proteger o seu bolso do que fazer o que estava certo, e entregar o serviço. Então a pergunta para nós essa noite é essa: se o Espírito Santo está produzindo este coração bondoso em nós, uma nova natureza, um coração regenerado, transformado que Ele nos deu, como que nós estamos sendo em relação aos nossos compromissos do dia a dia? Na sua empresa, como é que você tem sido? Você tem escolhido o caminho mais fácil, do jeitinho brasileiro? Você tem dito, não, eu vou ganhar menos, mas eu vou fazer aquilo que é honesto, aquilo que é certo, aquilo que é bom. Eu vou andar que nem o meu Senhor. Como que você tem feito? Se você tem feito o que é bom e certo, continue, persevere. Mas se você não tem feito, Deus é cheio de graça e de amor. E nessa noite, como todos os cultos, Ele vem com a sua palavra, cheio de longanimidade, de bondade, e Ele nos chama ao arrependimento e a endireitar as nossas veredas. Ok? Endireitar as nossas veredas. Irmãos, nós não podemos andar como o mundo anda. E ponto final. Nós vamos cair às vezes? Vamos. Mas nós vamos viver caindo, viver procurando o caminho mais fácil, sabendo que a integridade em nossa vida cristã coloca o nome de Cristo e o Evangelho em xeque.
Deus, como um bom pai, está nos chamando esta noite a olharmos para todas as áreas da vida e olharmos para qual delas nós não estamos fazendo o que é reto e o que é bom. E Ele está com amor nos chamando através das Escrituras a tirarmos do nosso bom tesouro, que é um coração novo e regenerado que Ele nos deu, boas coisas. A prática desta bondade na vida cristã, ela é essencial, porque Jesus disse que nós temos que viver assim. Aí no Evangelho de Mateus, que você ainda está, no capítulo 5, no versículo 14, olha o que Jesus diz. Irmãos, o Sermão do Monte não é uma lista de regras. O Sermão do Monte é uma nova vida que os discípulos de Jesus recebem através da regeneração. Não é uma lista de regras que nós devemos tentar cumpri-las para que Deus nos aceite. Não, é uma nova vida que Deus nos conduz depois que Ele nos salva e nos regenera. Ok? Então, Jesus espera de nós que esta nova vida, ela se desabroche e que ela seja uma realidade. E Ele nos chama para essa realidade da bondade. Olha o que Ele diz, Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Aí vem a exortação. Verso 16. Assim, ou aplicação, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As boas obras, a luz aqui que Jesus está falando é questão de vida. É a maneira como nós vivemos no mundo. A luz aqui é uma vida cheia de boas obras. E a palavra no grego aqui, para boas obras, a palavra boas aqui no grego, ela tem a ideia de belo. Jesus nos chama não apenas para fazer obras moralmente boas, elas são de fato, mas elas têm uma beleza, porque elas vêm cheia de misericórdia, amor, ternura, bondade e retidão, justiça. Eu não vou ler aqui, mas os irmãos anotem. Jesus faz o uso da palavra luz aqui, que já é usada nos profetas. Lá em Isaías, no capítulo 58 de Isaías, versos 6 a 8, depois do verso 10, Deus está falando através do profeta ao seu povo que eles seriam luz para as outras nações. E sabe como? Ele vai falar de cuidado com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva. Está falando de compaixão. Ele vai falar para libertar aqueles que estão sendo oprimidos, que estão sendo julgados injustamente. Está falando de justiça, de retidão, de fazer aquilo que é certo. Quando Jesus usa essa expressão, vocês são a luz do mundo, e fala de que nós temos que ter boas obras para que os homens olhem para nós e vejam essas boas obras, conheçam a Deus através de nós e glorifiquem o Pai. Jesus está dizendo que a sua vida e a minha vida, elas têm que estar repletas de obras de bondade, compaixão e justiça, retidão. Irmãos, nós somos um povo diferente. Não porque nós somos melhores do que as outras pessoas no mundo. Nós somos um povo diferente porque Deus alcançou a nossa vida. Porque o Espírito Santo regenerou o nosso coração. Deus veio viver em nós. A vida de Deus na alma humana, comunicando as virtudes de Cristo. A vida de Cristo sendo comunicada e transmitida a nós pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo que vive em nós. Às vezes nós temos um pouco de receio de falar sobre boas obras, porque de maneira correta, graças a Deus, nós damos ênfase de que a nossa salvação
A nossa justificação foi mediante a graça, por meio da fé somente, em Cristo somente. Nós damos ênfase de que não fomos salvos pelas obras, não fomos resgatados pelas obras. Mas em Efésios 2:8, o texto continua e vai até o verso 10. Paulo diz no verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é o dom de Deus. Nem por obras, para que ninguém se orgulhe disso, pois somos feituras dele. Dele quem? De Deus. Somos a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, uma nova criação unido a Cristo, a partir da ressurreição de Cristo, para as boas obras, para andarmos nas boas obras que Deus preparou para vivermos nelas. Deus já preparou todo tipo de bondade e correção em que nós temos que caminhar nesse mundo, em todas as áreas da vida, estão todas ensinadas aqui nas Escrituras. Nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para andarmos nas boas obras, para revelarmos Cristo ao mundo. Amém? Se dedique às boas obras. Busque dentro do seu coração o bom tesouro que está aí, que o Espírito Santo habita e ele vai produzir. Seja parecido com Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Podemos ir para a fidelidade? Então vamos para a fidelidade. Então, resumindo, a bondade cristã é uma questão de integridade, de inteireza, é uma questão de um coração bom e que vai externalizar através de palavras, atitudes, ações, escolhas, decisões, boas obras. Obras cheias de bondade, fazendo aquilo que é bom e o que é justo, o que é certo, a despeito do custo e do prejuízo que isso venha trazer à nossa vida, imitando sempre o nosso Senhor. Não há atalho, não há caminho mais fácil. Vai ter esse custo para mim? Eu quero fazer o bem e o que é certo. Amém. Fidelidade cristã. O que significa fidelidade cristã? A palavra no grego que Paulo usou, pisteu, pode ser usada em relação ao nosso relacionamento com Deus, a nossa confiança em Deus, e eu creio que Paulo está falando aqui do caráter cristão. Se confiamos em Deus, o Espírito Santo vai produzir em nós fidelidade para com as nossas relações, com o nosso próximo. Então, fidelidade cristã, ela tem dois elementos interligados. Primeiro, ser fiel significa ser confiável. Vou repetir. Ser fiel significa ser confiável. A pessoa que possui essa fidelidade cristã, que é parte do fruto do Espírito em nós, ela é honesta e íntegra, alguém em quem podemos confiar. Ela cumpre a sua palavra em todos os compromissos que ela assume. Certo? Ok. Mas vamos ler alguns textos, porque o Antigo Testamento, são incontáveis os textos bíblicos que falam da fidelidade de Deus. Vamos abrir lá em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio 32, verso 3 e 4. Eu peguei 3 textos aqui que falam da fidelidade de Deus. O nosso Deus é um Deus fiel. Amém? A fidelidade é um atributo do ser de Deus. O seu povo, o povo de Israel, na antiga aliança, cantava nos salmos a fidelidade de Deus. Por que é que eles sabiam sobre a fidelidade de Deus?
Porque Deus é o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que cumpre as suas promessas. Mesmo quando ele sempre julgou e disciplinou o seu povo por causa dos seus pecados, quando eles se arrependiam, Deus sempre se lembrava da aliança e se voltava para eles como havia prometido: se vocês se arrependerem, eu me voltarei para vocês. Então vamos lá, Deuteronômio 32, verso 3 e 4. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Deus é a rocha. Deus é justo, Deus só faz o que é certo, o que é bom e o que é reto. E Ele é fiel. Primeiro consigo mesmo e com a sua palavra, e depois com aqueles que estão dentro da aliança com Ele. Amém? Salmo 33. Salmos 33. Estamos vendo a fidelidade em Deus. Depois nós vamos ver a fidelidade em Jesus. Salmo 33, verso 4. Deus é fiel, porque Ele cumpre a sua palavra. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Salmo 36, um pouquinho mais à frente, verso 5. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. Deus é um Deus fiel a si mesmo e a sua palavra. Por que é que nós temos segurança, por exemplo, da nossa salvação em Cristo? Porque Deus fez uma aliança, constituiu o seu Filho como nosso representante, o nosso mediador, e incluiu os seus eleitos nesta aliança, como os beneficiários dessa aliança. Jesus cumpriu todos os preceitos da aliança, como nosso representante. E agora nós estamos seguros de que Deus vai nos preservar até a glória, porque Deus é fiel com a sua palavra em relação à aliança que fez com Cristo e conosco. Nós descansamos na fidelidade de Deus. A fidelidade de Jesus, Evangelho de João, capítulo 17. Por que nós podemos confiar em Deus? Porque não há ninguém em todo o universo digno de plena e completa confiança como Deus. Porque Deus é infinita e eternamente fiel. Então, quando você anda preocupado, se Deus vai te sustentar até o fim da tua vida, por exemplo, nas provisões diárias, Ele vai, porque Ele é nosso Pai e porque Ele é um Deus fiel. Ele prometeu através de Jesus, no Sermão do Monte, que nós não precisávamos andar preocupados, inquietos, ansiosos com a questão de roupa, comida, porque Ele é nosso Pai e Ele sabe que a gente precisa. E Ele é fiel no cuidado com as aves da sua criação, então Ele também é fiel com seus filhos, no nosso cuidado. Mas quando nós estamos ansiosos e preocupados, é porque nós não estamos olhando para a fidelidade de Deus, ou nós estamos olhando só para
para o problema e para a adversidade, e estamos tirando os olhos dos atributos de Deus, do ser de Deus, do caráter de Deus, da pessoa de Deus. João 17, versículo 4. Jesus está orando ao Pai, a oração sacerdotal. E ele no verso 4 diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Deus Pai confiou uma obra a Deus Filho. Vir a este mundo através da encarnação, se fazer homem, para ser o mediador da nova aliança, representar os eleitos de Deus que Deus escolheu na eternidade passada e que Deus deu a ele. Deus escolheu você e a mim antes da eternidade passada e ele nos deu como um presente ao Filho, as ovelhas. E ele designou que o Filho viria consumar, completar, realizar a obra de salvar o seu povo dos seus pecados. E ele agora, pouco tempo antes de ir para a cruz, ele está orando ao Pai e ele diz: eu te glorifiquei na terra. Como? Consumando a obra que me confiaste para fazer. Terminando, completando, eu vou até o fim, Pai, eu vou realizar esta obra. A fidelidade de Jesus como mediador no pacto. A fidelidade de Jesus nesse momento era uma fidelidade que dizia respeito a você, a mim. Porque nesse momento em que ele está andando lá, na Judeia, ele está representando o seu povo. Ele é o nosso representante na nova aliança. Ele está vivendo em obediência por você, por mim. E ele está sendo fiel à parte que lhe cabia como mediador na nova aliança, como nosso representante. E ele está dizendo: Pai, eu te glorifiquei na terra, porque eu vou... Aliás, ele coloca no passado: eu completei a obra. Nada vai me fazer romper com essa fidelidade. Jesus foi fiel a toda a vontade do Pai. Por isso que o Espírito Santo vai produzir no crente essa parte do fruto do Espírito: fidelidade, ser confiável, confiabilidade. As pessoas olharem para nós, olhar para as irmãs e falar: aí está uma mulher que tem palavra, tem lisura, tem honestidade. Aí está um homem que diz que é cristão e parece que é, porque ele é digno de confiança. Mas essa fidelidade, nós podemos ver também, esse aspecto da fidelidade, na vida do apóstolo Paulo. E aí eu destaquei duas coisas: a fidelidade de Paulo a Deus e a Cristo, e a fidelidade de Paulo à igreja, no aspecto de ser alguém confiável. Com relação a Deus, no aspecto de fidelidade mesmo, de fé, de perseverar na sua fidelidade e lealdade a Deus, a Cristo e ao Evangelho. Em relação à igreja, a ser um ministro, que as pessoas podiam olhar para ele e dizer assim: ele é um apóstolo, comissionado por Jesus. Ele é um pregador do Evangelho, mas ele é um homem digno de confiança. Ele é transparente. Ele é transparente na prestação de conta. Ele se preocupa com a honestidade. E aí eu vou convidar os irmãos para nós olharmos
Primeiro, para essa questão da confiabilidade dele em relação à igreja, que a igreja podia confiar nele. Vamos abrir 2 Coríntios 8, verso 20. Segundo Coríntios 8, verso 20, o texto está tratando de ofertas, contribuições financeiras que estavam sendo arrecadadas pelas igrejas dos gentios para suprir os cristãos judeus que estavam passando necessidade. E aí Paulo, ele faz isso com muito zelo e muito cuidado. E no contexto, a gente vai perceber que Tito vai ser um dos responsáveis para ir até essas igrejas. Vai um outro que Paulo não menciona o nome, só diz que ele era um homem digno de confiança por causa do seu trabalho no Evangelho. Mas ele diz, no verso 20, o motivo que fez com que ele escolhesse Tito, este irmão, e ele diz que ainda havia irmãos de outras igrejas para acompanharem, então um grupo de irmãos para irem cuidar de recolher essas contribuições financeiras e depois levarem elas até o seu destino, mas tinha uma motivação para ele fazer toda essa estrutura para cuidar dessa contribuição financeira e de levar isso até o destino final. No verso 20 ele diz, eu vou ler o 19 também, e não só isto, mas também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. O que Paulo está preocupado aqui? A honestidade diante do Senhor, neste serviço confiado a Ele, de administrar essa dádiva, ou seja, as doações, as contribuições financeiras que seriam enviadas para os cristãos na Judéia. E ele diz que a motivação de ter estruturado Tito, mais alguns irmãos de cada igreja, era para que tudo fosse feito com clareza, com lisura, com honestidade. Ele diz assim, pois o que nos preocupa, verso 20, é procedermos honestamente. A motivação, ser honesto. Irmãos, quantos líderes na história da igreja já macularam seu ministério e já denegriram o testemunho do nome de Cristo e do Evangelho, porque eles estavam divididos a servir dois senhores, Mamon e Deus. E na tentação do amor ao dinheiro, no manuseio de recursos da igreja, eles caíram. Eles foram desonestos. Eles não foram confiáveis. E uma coisa eu posso afirmar, e vocês sabem disso, pela experiência da vida. Confiança é algo difícil de se adquirir, mas é muito rápido para perder. É difícil você conquistar a confiança das pessoas. Mas principalmente em se tratando da questão de recurso financeiro, é muito fácil. Homens como Paulo, como outros irmãos, Paulo cita vários irmãos nas epístolas, e ele atribui a eles essa virtude. Eles eram fiéis. Fiéis a Jesus, fiéis ao Evangelho, fiéis à igreja. Ele fala sobre Timóteo, ele fala sobre Epafrodito. No capítulo 16 de Romanos, ele cita várias mulheres. E eu gosto daquele capítulo porque torna a coisa muito pessoal. Ele cita por nome cada uma daquelas mulheres, dizendo como ele era grato
pela fidelidade daquelas mulheres. Mulheres como vocês, irmãs, mulheres simples, donas de casa, algumas trabalhando fora, mas que eram mulheres que tinham o Espírito de Deus nelas, produzindo a fidelidade. Pessoas honestas. Pessoas que não precisam esconder nada. Vivem de maneira aberta. Olha a preocupação desse homem. E depois lá na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, vamos abrir lá. 2 Timóteo 4. Paulo está no final da sua vida. Aqui ele já sabe, ele já disse que ele vai ser morto. Ele já está esperando ser morto pelo imperador. É o último escrito de Paulo ao jovem pastor Timóteo, a quem ele amava muito, chamava de seu filho na fé. Eu vou ler o verso 6 também, porque ele fala da morte dele que está próxima. Ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqui está a fidelidade de Paulo agora com o seu Deus, com o seu Salvador e Senhor e com o Evangelho. Ele diz que ele combateu o bom combate, completou a carreira e perseverou na sua fidelidade ao Salvador. Não abriu mão da fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, quando a gente olha para Jesus, a fidelidade de Jesus em completar toda e obedecer toda a vontade do Pai, quando nós vemos Paulo, nós falamos, é Jesus, é Paulo, mas tem uma pessoa que a gente quase nem lembra dessa carta. Quando é que você leu pela última vez a terceira epístola do apóstolo João? Vamos abrir lá, porque ele fala algo sobre um homem e sobre a fidelidade desse homem, no cuidado para com seus irmãos em Cristo. A terceira de João, no verso 5 e 6. João diz assim, escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. E ele está falando para Gaio, um crente em Jesus. E ele diz: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Eu vou ler o 7. Pois por causa do nome, o nome aqui é Jesus, foi que saíram nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Sabe o que João está dizendo para o Gaio? Que chegou ao conhecimento dele. Outros crentes dando testemunho sobre Gaio e dizendo: João, você precisa ver como Gaio ama os irmãos. Os pregadores itinerantes que chegam até lá, na localidade dele, na igreja dele,
Ele é fiel no cuidado deles, em prover todo o necessário material para eles continuarem o ministério itinerante. A fidelidade de um cristão chamado Gaio, que está registrado nas Escrituras, em ser fiel no cuidado com os irmãos, suprindo eles materialmente para eles continuarem, encaminharem para as outras viagens para pregar o Evangelho. Isso aqui me traz uma aplicação para a minha vida, primeiro, e para a igreja. Nós somos uma igreja local. Nós temos sido fiel no cuidado dessa igreja local, como Gaio era com os irmãos. Eu tenho sido leal a esta igreja local, em me esforçar a contribuir com os dons que Deus me deu espiritual para servir a igreja, em ministérios da igreja, e eu tenho suprido materialmente, contribuído para suprir materialmente essa igreja local. Com os recursos que pertencem a Deus e que Ele me dá, para eu sustentar minha família, prover para minha família e ajudar a cuidar da minha igreja local. Ou eu tenho feito assim, não, deixa para os irmãos essa parte e eu tento fazer outra. Irmãos, fidelidade com Jesus Cristo e com o Evangelho. Quando nós estamos sendo fiéis no sustento da igreja do Senhor Jesus, para que a pregação do Evangelho continue, sabendo ainda que, graças a Deus, a nossa igreja tem uma motivação, como houve em Paulo, de ser honesto com os recursos, de ter lisura, de mostrar onde é aplicado. Se nós temos isso, nada vai nos impedir de querer sermos fiéis no cuidado, como Gaio, para que o ministério do Evangelho continue. Nós não ouvimos o Evangelho aqui, muitos de nós não receberam a mensagem da cruz aqui. Muitos de nós não ansiamos para que mais pessoas entrem por essas portas e possam ouvir o santo Evangelho da graça de Deus. Então nós precisamos cuidar e manter tudo que a igreja precisa para ela continuar exercendo um ministério que Jesus nos deu. E aí entra a nossa fidelidade, para nós sermos como Gaio. E veja que João liga a fidelidade de Gaio em cuidar dos irmãos, no sustento material daqueles pregadores itinerantes, não deixando eles saírem para outros lugares para a viagem de mãos abanando, e cuidando deles na estadia lá. João liga este cuidado com amor, porque João diz assim, no verso 6, os quais perante a igreja, foi um testemunho público. Essas pessoas não falaram só para João, falaram perante a igreja sobre o que Gaio fazia. E ele diz, deram testemunho do teu amor. Fidelidade no cuidado da igreja é amor. Paulo era fiel no cuidado das igrejas, porque ele amava o Senhor e a igreja. Você ama a igreja? Você quer cuidar da igreja? Cuide da igreja, porque você está sendo fiel ao Senhor da igreja, ao cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Quando falamos isso aqui, irmãos, falamos isso de consciência tranquila, primeiro porque é o ensino das Escrituras. E segundo, graças a Deus, a liderança desta igreja não é liderança de uma seita de teologia da prosperidade que assalta o bolso dos seus liderados. Não é.
Estes homens que fazem isso, eles não gostam de ser questionados e nem de prestar contas, de nada. Quando eles são questionados por algum membro, os membros sofrem ameaças. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando apenas de amar e cuidar da igreja, de fidelidade para com a igreja. Amém? Bom, vamos para a última parte da fidelidade, que é a importância desta prática em toda a vida cristã, em relação ao testemunho do Evangelho. Abram comigo lá em Tito, no capítulo 2. Epístola a Tito, no capítulo 2, verso 9 e 10. Tito 2, verso 9 e 10. Preste atenção. Paulo vai exortar aqui irmãos que eram escravos. Eles tinham senhores para quem eles trabalhavam. E muitos desses irmãos talvez recebiam até maus tratos dos seus senhores. E eles poderiam usar isso como desculpa para falar assim: quando eu tiver uma oportunidade de dizer alguma coisa da casa dele, daquilo que ele confia a mim, eu não vou pensar duas vezes. Mas não importa se eles eram bem tratados ou maltratados. Olha o que Paulo diz. Como Tito deveria exortar os irmãos. Ele fala sobre várias classes de irmãos no capítulo 2. Quando chega no capítulo 9, ele diz: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Por quê? Qual é o resultado? A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Quando vivemos nossa vida cristã, cultivando as virtudes da fidelidade, honestidade, confiabilidade, recomendamos o Evangelho àqueles que ainda não creram no Evangelho. Mas o contrário também é verdade. Se nós formos desonestos nas nossas relações, presta atenção, nós não podemos cair na tentação de achar assim: puxa vida, não tem ninguém da igreja envolvido. E essa pessoa não é crente, eu vou fazer isso aqui. Se eu não fizer isso aqui, eu vou ter que ganhar menos, ou eu vou ter que tomar um prejuízo. A igreja não está vendo. Mas essas pessoas, a quem você diz para elas que você é um crente em Jesus, elas estão vendo. E se você fizer isso, ou eu fizermos isso em nossas relações, sejam elas de quais categorias que forem essas relações, nós estamos dizendo assim para essas pessoas: o Evangelho não produz mudança nenhuma. Porque quando nós agimos assim, nós estamos agindo com desonestidade. E nós estamos agindo igual aqueles lá que se sentam lá em Brasília e que a maioria deles também age e que nós criticamos. Então, veja a importância. Esses homens eram escravos. Era um trabalho difícil. Não era o regime de escravidão como nós conhecemos na história mais recente. Era diferente. Mas mesmo assim, alguns eram maltratados. E Paulo está dizendo: não sejam respondões, não furtem nada, deem prova de toda a fidelidade com os seus senhores. Para quê? Porque vocês têm um alvo de vida, é darem um testemunho do Evangelho de Cristo, é ornarem, darem um ornamento. As nossas boas obras, a nossa fidelidade é que vai ornar a doutrina de Deus. Nós pregamos o Evangelho com os nossos lábios
e autenticamos a mensagem do Evangelho com a nossa maneira de viver, sendo pessoas dignas de confiança, honestas e fiéis naquilo que tratam com as pessoas. Irmãos, exercitar esse tipo de comportamento confiável durante um longo tempo é maravilhoso. Quando você conhece alguém que por um longo tempo você conhece e sempre ela foi digna de confiança, você sabe, eu não preciso conferir se o que ela fez há um mês atrás ela vai fazer hoje. Por quê? Porque você sabe, ela sempre fez o que é direito, o que é correto. Ela sempre cumpriu com os compromissos com a palavra. Eu estou descansado, eu sei que ela vai cumprir. Pessoas fiéis mostram que são rotineiramente confiáveis em diversos aspectos e circunstâncias. A fidelidade é característica de alguém em quem você sabe que pode confiar o tempo todo. É bom isso, não é? Quando você tem um amigo, ou quando você tem um irmão em Cristo, aí você tem um problema, aí você tem uma dificuldade, e aí você diz, meu Deus, lembrei dele. Eu sei que se eu precisar dele, e ele puder, eu posso confiar que ele vai fazer. Eu preciso de alguém para abrir o meu coração. Eu estou angustiado. E aí você lembra de um irmão, de um amigo, que você pode abrir o coração, porque você sabe, não vai sair dele, vai ficar com ele. É bom ter amigos e irmãos em Cristo, sim, não é? É maravilhoso. É maravilhoso. Agora, para encerrar, mais do que isso, nós temos que ser fiéis ao Senhor Jesus e ao Evangelho, porque Jesus nos ordenou a sermos leais a Ele. Lá em Lucas 9, 23 e 24, a gente encerra com esse texto. Lucas 9, 23 e 24. Jesus diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Mais à frente, Jesus vai pedir para os discípulos sentar e fazer conta do custo que é ser um discípulo dele. Tem que estar disposto a perder tudo pela lealdade ao Senhor Jesus e ao Evangelho. Irmãos, a prática da fidelidade na vida cristã, ela é essencial, porque é a obediência a esta ordem de Jesus. Quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, mortifique o pecado e a carne todos os dias, vá para o caminho da execução, com a disposição e apenas um objetivo no coração e na mente, sabendo que nós dependemos do poder do Espírito, mas com uma disposição no nosso novo coração e na nossa nova maneira de pensar. Eu quero obedecer ao meu Senhor e perseverar na lealdade a Ele até o meu último suspiro nesta terra. E em oração, nós irmos diante do Senhor todos os dias e dizer, Senhor Jesus, no dia de hoje eu te peço que eu possa negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e te seguir. Ajuda-me. Ajuda-me. E ao Espírito Santo, no dia de hoje, me enche de ti e faça o teu fruto amadurecer em minha vida. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, para que eu seja cada dia mais parecido com o meu Salvador. E a Deus o Pai,
Pai Celestial, todos os dias, me dê a graça de viver na sua presença, te agradando cada vez mais em todas as coisas. Amém? Se isso for orações de um coração bondoso e que quer ser fiel ao Senhor, pode ter certeza, a Trindade vai responder a tua oração e a minha. E Ele vai produzir esse fruto em nós. E vai fazer crescer, e vai fazer amadurecer. E você e eu, nós seremos cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra.